Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e a sua família hoje e sempre. Aqui quem está falando é o pregador João Antônio e hoje, meu irmão, Deus quer ministrar uma palavra na sua vida, uma palavra que eu tenho certeza que vai tocar o seu coração, vai te mostrar um pouco mais sobre os desertos, aqueles desertos que nós passamos pela nossa vida, as provações. Hoje o Senhor vai te ajudar a entender um dos motivos pelo qual nós passamos por esses momentos de sofrimento. Amém? Nós também veremos aqui o cuidado de Deus com o nosso sustento, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Amém? Então, antes de nós começarmos, eu peço que você se inscreva no meu canal e compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Isso é muito importante para que você não perca os vídeos que eu coloco aqui no canal e também mais pessoas possam ouvir essa mensagem da Palavra de Deus. Essa mensagem, essas pregações não são minhas, elas são do Espírito Santo de Deus que primeiro toca em meu coração para que eu repasse essa palavra para vocês. Então tudo depende do Senhor. Nada e nenhuma glória deve ser atribuída a mim, mas sim ao Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Como eu disse, nós vamos falar hoje sobre o deserto. O deserto é o lugar onde nós passamos por períodos de sofrimento na nossa vida, períodos de dificuldade, períodos em que muitas vezes nós ficamos desesperados, períodos que muitas vezes nós ficamos perguntando por que Deus me permitiu passar por tal dificuldade. O deserto é onde nós vamos caminhar para adquirir a vitória que nós queremos. Muitas vezes Deus nos permite passar por provações para que o nosso coração seja moldado, para que nós tenhamos um coração da forma que Ele deseja. E com o povo de Israel também foi assim. O povo de Israel foi provado, foi humilhado muito pelo Senhor para que Ele pudesse ver o que estava dentro do coração do povo de Israel, se eles guardariam os seus mandamentos ou não. É isso que diz a palavra de Deus. Muitas vezes nós ficamos nos perguntando, por que Deus permitiu que o povo passasse esses 40 anos? Deus guiou esse povo esses 40 anos para provar aquele povo, para ver o que eles iriam fazer, se eles iriam se manter fiéis a Ele ou se eles iriam se rebelar contra o Senhor, se eles iriam permanecer firmes nos seus caminhos ou se desviar para falsas doutrinas e falsos deuses. Deus permitiu que aquele povo sofresse, mas ao mesmo tempo o sustentou com o pão, ao mesmo tempo o sustentou não somente fisicamente, mas espiritualmente. E a mesma coisa acontece conosco, meus irmãos. Muitas vezes, apesar de nós passarmos dificuldade, problemas, aflições da nossa vida, seja na família, seja no trabalho, seja com uma pessoa específica, não importa. O problema que nós passamos, muitas vezes nós olhamos para ele e dizemos, não tem como nós crescermos com esse problema só está nos destruindo. E sempre nós ouvimos que nós devemos crescer com os problemas, mas nós muitas vezes acabamos nos diminuindo a partir do momento em que nós deixamos que esse problema domine a nossa vida. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que mesmo durante o problema, Deus está nos sustentando, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Deus nos está fazendo crescer com essa aflição que nós estamos passando. E da mesma forma, meu querido irmão e minha irmã, que Deus guiou aquele povo durante aqueles 40 anos, mesmo este se rebelando contra Ele, mesmo este fazendo coisas deprováveis contra o Senhor, Deus não abandonou aquele povo. Deus deixou que eles passassem esses 40 anos para ver o que estava em seu coração. E eu quero ler essa passagem com você, está lá em Deuteronômio capítulo 8, o versículo 2 e o versículo 3. Leia comigo o que está escrito. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Bem, meus irmãos, que passagem maravilhosa. Olha só que passagem magnífica para a nossa vida.
Deus permitiu que aquele povo passasse por aquele momento de dificuldade. Deus permitiu que aquele povo passasse 40 anos perambulando pelo deserto para ver o que estava em seu coração. E a pergunta que eu tenho para você hoje é: se você está passando por um momento de dificuldade na sua vida, como você tem se comportado? Você tem guardado os mandamentos do Senhor? Você tem permanecido fiel à palavra do Senhor? Você tem permanecido fiel a Deus, confiando que Ele um dia te fará sair desse deserto, dessa provação? Oh, meu irmão, tenha certeza. Deus está te guiando por esse caminho para que você cresça. Ele está te sustentando. Ele está fazendo com que você adquira experiências para que quando outras pessoas te procurarem para desabafar sobre problemas, você vai ter a convicção de dizer: olha só, eu passei por isso, por isso, por isso. Deus me permitiu passar por esse deserto. Deus me permitiu sofrer nesses momentos, nessas partes da minha vida. Mas Deus, ao mesmo tempo, Ele me fez crescer e me fez aprender mais sobre Ele. Deus nunca me abandonou. Ele me guiou nesse deserto e me guiou até a terra prometida, que é a vitória sobre esse problema. Sabe esse deserto? Ele passou. E da mesma forma, o seu também passará. Nós devemos ajudar as pessoas com as nossas experiências também. Deus permite que nós passemos por sofrimentos para que nós também testemunhemos Ele para as outras pessoas, para que as outras pessoas vejam e temam aquilo que Deus fez na nossa vida, para que eles confiem e entreguem o seu coração para Jesus. Então, meu irmão, lembre-se disso. O deserto é o lugar onde Deus está provando a sua fé. Deus quer saber qual será a sua reação em momentos de dificuldade. Pois, meus irmãos, é muito fácil nós dizermos nos cultos de domingo assim: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, eu tenho uma felicidade imensa em estar na presença de Deus. Isso é uma coisa quando tudo vai bem, quando a vida está a mil maravilhas. Mas quando as dificuldades vêm, quando os sofrimentos começam a chegar à nossa porta, nós se afastamos ou nós permanecemos fiel a Deus? Nós honramos aquilo que nós cantamos, sou feliz com Jesus? Nós permanecemos fiéis a Ele? Ou nós se afastamos dele em momentos de provações? Sabe por quê? Nós agimos na provação com o nosso verdadeiro caráter. A provação é para mostrar que nós ou somos fiéis ou não somos fiéis. E se eu e você não permanecemos fiéis ao Senhor na provação, nós não alcançaremos a vitória. Mas Deus, Ele quer te moldar. Então, se você permaneceu longe dos caminhos do Senhor, se você não tem buscado a Deus nesse momento de dificuldade da sua vida, ainda há tempo, meu irmão. Busque ao Senhor, que Ele vai moldar o seu caráter. Mesmo que você tenha permanecido infiel a Deus nesse momento, Deus, Ele quer transformar a sua vida. Da mesma forma que transformou a minha, da mesma forma que transforma milhões de vidas nos sofrimentos. É no sofrimento em que nós mostramos o nosso verdadeiro caráter. Então, o que o Senhor quer te mostrar com essa mensagem é que é no deserto que Ele prova a nossa fé. É no deserto que Ele vai conhecer as verdadeiras intenções do nosso coração. É no deserto que Ele vai ver se nós iremos cumprir os seus mandamentos, se nós iremos guardar a sua palavra, se nós iremos permanecer fiéis a Ele. Sabe por quê? Porque é no sofrimento, é no momento de aflição que nós provamos quem realmente nós somos. Então, que nós possamos a cada dia permanecer fiéis ao Senhor, para que Ele continue nos fazendo crescer nessas provações, para que no futuro, assim como o povo de Israel chegou até a terra prometida, que nós possamos chegar à terra prometida depois de vagar pelo deserto. Mas tenha certeza que Deus, assim como guiou o povo de Israel em todos os momentos, Deus está te guiando nesse momento e está te fazendo crescer, para que quando essa prova acabar, você tenha uma fé inabalável e possa testemunhar: Deus me livrou de todo o sofrimento. Amém? Então, meus irmãos, agora eu quero orar com você. Se você puder fechar os seus olhos, meu irmão, eu peço. Feche seus olhos agora e vamos clamar ao Senhor. Vamos pedir para que Ele molde o nosso coração. Assim como um oleiro molda um vaso que está quebrado, Deus pode moldar o nosso coração. Ele tem todo o poder para isso. E Ele usa a prova muitas vezes para corrigir coisas que estão erradas na nossa vida. Quantas pessoas adquiriram um relacionamento com Deus através da prova?
Muitas. Quantas pessoas conheceram verdadeiramente o poder de Deus através da prova? A prova, meu irmão, apesar de parecer que é maléfica para nós, ela é benéfica, ela gera benefícios para nós. A palavra de Deus diz que se nós permanecemos fiéis ao Senhor, esperando com paciência, Ele vai se ouvir para nós, Ele vai ouvir o nosso clamor e irá nos dar vitória, e nós iremos ter o nosso caráter aprovado, cheio de bênçãos que o Senhor tem provido para nós, mesmo nos momentos de escassez, pois até nos momentos de dificuldade e escassez, Deus nos faz crescer. Então vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos e vamos clamar pela presença de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na sua presença agora nesse momento, meu Pai, para te agradecer, para te exaltar, pois o Senhor é soberano sobre tudo, sobre todos, até está sob o seu domínio. O Senhor tem o controle sobre tudo que acontece na nossa vida. Ó Senhor, a cada dia nós pedimos que o Senhor continue abençoando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, meu Pai, que nós possamos ser instrumentos do Senhor para levar a Tua palavra a mais pessoas, meu Pai. Que nós, como servos Teus, possamos testemunhar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, pois muitas são, Senhor, as maravilhas que tem feito na nossa vida. Tantas, meu Pai, que nós não podemos contar, tantas que nós não podemos anunciar, pois são maravilhosas demais para nós. São inúmeras as bênçãos e pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito e os planos que o Senhor tem preparado para nós, meu Pai. Nós te exaltamos, meu Pai, e nós estamos entendendo mais a sua palavra nesse dia, que o Senhor permitiu que aquele povo, que o seu povo de Israel passasse 40 anos no deserto, para que eles reconhecessem que o Senhor era Deus, que o Senhor era o Todo-Poderoso, para que eles fossem provados, meu Pai, para que fossem manifestados, meu Pai, o verdadeiro caráter daquelas pessoas, meu Pai. E da mesma forma o Senhor faz isso conosco. O Senhor nos permite, meu Pai, passar por dificuldades, para que nós mostremos o nosso verdadeiro caráter, para que nós possamos ver que nós estamos ou aprovados ou desaprovados, meu Pai. Então nos ajude, Senhor, a cada dia a permanecer fiéis à sua palavra, para que através dessa nossa atitude de fé, para que através da nossa vida, meu Pai, que o Senhor possa abençoar mais pessoas com a nossa vida, com o nosso testemunho daquilo que o Senhor fez na nossa vida, meu Pai. Que esse deserto que nós temos passado, meu Pai, possa terminar. Nós estamos reconhecendo, meu Pai, que mesmo nos momentos de escassez, onde não há suprimento, o Senhor faz crescer a erva, o Senhor nos faz crescer a cada dia, tanto fisicamente quanto espiritualmente, pois não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ó meu Pai, nós temos a certeza que o Senhor nos colocou nesse deserto, para o Senhor ver o que está realmente dentro do nosso coração, se nós somos fiéis a Ti ou não, que nós possamos honrar o Seu nome para onde nós andemos, meu Pai, que nós possamos permanecer fiéis a Ti, meu Pai, para que através dessa prova nós adquiriremos benefícios, para que através dessa prova nós compreendamos, meu Pai, o Seu verdadeiro poder, o Seu verdadeiro caráter, meu Pai. Que o Senhor nunca nos deixa, mas que o Senhor continue sempre nos fazendo crescer, para que o Seu nome seja glorificado em nossa vida. Nós pedimos o suprimento, nós pedimos, meu Pai, que o Senhor continue provendo aquilo que nós necessitamos, meu Pai. E nós pedimos isso sem merecimento algum, mas é no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Que bênção essa oração. Que oração abençoada, meus irmãos. Eu tenho certeza que esse devocional, que essa oração tocou o seu coração. Então, meu irmão, compartilhe essa mensagem com mais pessoas, pois assim como o seu coração foi tocado hoje, muitas pessoas podem ter o seu coração tocado com essa mensagem da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço, até o próximo vídeo do canal.